vamos aqui iniciar a nossa correção. Observa comigo. A correção gramatical e o sentido original seriam preservados se o vocábulo que, em contudo, foi somente na segunda metade do século XX que o direito tributário avançou robustamente, movido pela interação dos agentes econômicos e pela revolução tecnológica. Fosse substituído por onde? Pessoal, primeiro ponto. O onde é só lugar. Primeiro ponto importante. E quando for lugar, por exemplo, se eu disser, pessoal, o bairro, eu uso o em que, não é que. Em que vivo. É muito bom. Aí eu poderia usar o onde, o bairro onde vivo ou o bairro no qual vivo. Então aqui é impossível. Primeiro porque é só onde. Segundo, pessoal, porque não é lugar. Tá? Segunda metade do século XX. Segunda metade do século XX, pessoal, que o direito tributário. Qual o direito tributário? Então, não há como usar o onde, item errado. Perfeito ali, pessoal. Foi. Depois, pessoal, observa comigo a próxima questão número 2. No trecho, portanto, houve uma suavização dos crimes antes de uma suavização das leis. Então, nota, olha só, que se tornaram mais leves para equilibrar a diminuição da gravidade dos delitos cometidos. O termo que, então, novamente, pessoal, o que? O termo que. Letra A. Acrescenta ênfase ao sentido de suavização. Introduz aposto que explica a suavização das leis. Retoma o sentido de toda a oração anterior. Refere-se a leis e inicia a oração de função adjetiva. Retoma por coesão suavização dos crimes. Então, vem comigo, pessoal. Portanto, houve uma suavização dos crimes antes de uma suavização das leis, as quais se tornaram. Esse que, ele retoma, pessoal, as leis. Por quê? Porque significa as quais. O que ele é, na verdade? Ele é um pronome relativo. Ok? Retoma as leis, é um pronome relativo. Beleza. Pessoal, e detalhe, quando ele é um pronome relativo, até vou puxar aqui no nosso curso teórico, nosso curso teórico, observa, classificações do que? Quando ele é um pronome relativo, ele equivale ao qual ele retoma ou substitui e introduz oração subordinada adjetiva, que pode ser explicativa ou restritiva. Agora, aqui só temos um perigo aqui. Acrescenta ênfase ao sentido de suavização. Não, ele é pronome relativo, ele retoma. Introduz aposto que explica a suavização das leis. Olha só. Quando ele for um pronome relativo, que é o caso, ele introduz oração subordinada adjetiva. Que pode ser, pessoal, restritiva ou pode ser explicativa. No caso aqui, qual é a diferença? A restritiva é sem vírgulas e a explicativa é com vírgulas. No caso aqui, ela é uma explicativa. Por quê? Porque está com vírgula antes. Então, introduz aposto. Não, ele introduz, pessoal, que explica a suavização das leis. Não, ele retoma só leis, para começar. Introduz uma oração adjetiva e explicativa. Retoma o sentido de toda a oração anterior. Cuidado, tá? Quando ele for pronome relativo e for uma oração explicativa, retoma, mas não toda a oração anterior, retoma leis. Ele retoma leis, todas as leis.
tá? Todas as leis, isso que ele retoma, não toda a oração anterior. Refere-se a leis, perfeito, e inicia uma oração de função adjetiva, sim, porque é pronome relativo. Sempre que for pronome relativo, pessoal, ele inicia uma oração adjetiva, que será ou restritiva, como eu falei, ou explicativa. Retoma por coesão, suavização dos crimes? Não, retoma leis. Tá aí, letra D é o nosso gabarito. Questão pessoal número 3. Está assim, ó. Considere o trecho a seguir. Na segunda metade do século XVIII, eclodiram protestos contra os suplícios por toda a Europa. Esses eram formas de punição que podem ser definidas como penas aplicadas sobre o corpo do condenado, num ritual geralmente ostentoso e cruel. Nessa época, começava-se a crer que era preciso punir de outro modo, de forma que a justiça penal aplicasse punições sem se vingar. Essa mudança no modo de punir, entretanto, não se deveu tanto a um sentimento de humanidade, de piedade para com o acusado. Vários fatores, especialmente de caráter econômico, contribuíram para que os suplícios fossem deixados de lado e substituídos pela prisão. Eventual expectativa do leitor de que a mudança no modo de punir pudesse ser motivada por um sentimento humanitário é frustrada por meio do emprego da expressão. Vamos lá, então havia uma expectativa, ok, de que a punição pudesse ser motivada por sentimento humanitário, mas isso aí o pessoal foi frustrado. Por quê? Vamos ver de novo a partir nessa época. Ó. Nessa época começava-se a crer que era preciso punir de outro modo, de forma que a justiça penal aplicasse punições sem se vingar. Sem se vingar é modo. É o modo como aplicaria as punições. Tá? Embora não se vingasse, também pode ser, pessoal, no máximo uma concessão. Essa mudança no modo de punir, entretanto, porém, todavia, contudo, então, quando fala que houve uma frustração, pessoal, é porque eu tenho uma expressão adversativa. E a expressão adversativa aqui é entretanto. O tanto não se deveu tanto ali, pessoal, a um sentimento, é muito mais assim de uma forma, né? Uma intensidade. Depois, especialmente em particular, ou sobretudo, e deixados de lado, pessoal, também ali a forma. Então, entretanto, é uma adversidade, quebra a argumentação, pessoal, com a adversidade do nexo adversativo entretanto. Letra B, de Brasil. Número 4. O trecho criminalística, ramo da ciência penal que estuda, investiga, descobre, comprova a existência de criminosos, contém verbos empregados como transitivos diretos e indiretos. Bom, vamos lá. Criminalística, ramo da ciência que estuda, investiga, descobre, comprova a existência de criminosos, objeto direto. Então, é tudo. Estuda a existência de criminosos, investiga a existência de criminosos, descobre a existência de criminosos, comprova a existência de criminosos. Tudo verbo transitivo direto com o mesmo complemento, objeto direto, a existência de criminosos. Então, não, eu não tenho aqui, pessoal, eu tenho só transitivos diretos. Conjunção coordenativa de sentido conclusivo. Não, não tem por isso, portanto, por conseguinte, logo, então, não. Oração subordinada introduzida pela conjunção integrante que, ó, nós temos o que aqui. O que esse que é? Porque assim, ó, lembrando, se ele for pronome relativo, ele introduz oração subordinada adjetiva, equivale ao qual. Se for conjunção integrante, introduz oração subordinada substantiva. Mas a oração subordinada substantiva eu posso trocá-la toda por isso, disso ou nisso. Tá? Então,
criminalística, ramo da ciência que. Esse que é o qual? Retoma o ramo da ciência. Então, ele equivale a o qual. Se ele equivale ao qual, ele é um pronome relativo. E se ele é um pronome relativo, ele não introduz conjunção integrante. Está errado. Introduz oração subordinada adjetiva explicativa. Também não. Por que não é explicativa? Porque não há vírgula antes do que. Ele introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ela não contém vírgula. É uma restritiva. Depois, contém orações subordinadas adjetivas coordenadas em enumeração. Sabe por quê? Porque eu subentendo o quê? É uma enumeração. De fato, o trecho criminalística, ramo da ciência penal que estuda, olha, que investiga, que descobre, que comprova a existência de criminosos, o que está oculto nos demais casos. Por isso, pessoal, Equador é a tua resposta. Tá bem? Por isso, Equador, a tua resposta. Alguma dúvida até agora? Sigamos, pessoal. Ponto 5. No período com o surgimento da Web 2.0, por consequência, desenvolveu-se a Saúde 2.0, o que permite, na prática, que os atores da área da saúde interajam em fóruns virtuais que tratam de assuntos relacionados a doenças e prognósticos. A oração que tratam de assuntos sobre doenças e prognósticos, de novo, pessoal, que observa que esse que, aqui, ó, tá aqui o que, pessoal? O que eu entendo? Eu entendo o seguinte: com o surgimento da Web 2.0, por consequência, desenvolveu-se a Saúde 2.0, o que permite na prática que os autores, o que permite na prática isso. Permite na prática isso. Tudo isso aqui eu posso trocar pelo isso. Quando eu troco tudo pelo isso, lembra, pessoal, significa que o que é uma conjunção integrante. Então, o que nós temos ali é a conjunção integrante, que é, troco tudo pelo isso, disso ou nisso. Muito bem, conjunção integrante. Vamos lá. No período, a oração que tratam de assuntos sobre doenças e prognósticos modifica o antecedente fóruns virtuais, restringindo-lhe o domínio referencial. Desculpa, pessoal, deixa eu... Não, mas não é esse. Eu confundi aqui. Desculpa, pessoal. É o segundo que. Então, esse primeiro que... Desculpa. Esse primeiro que é conjunção integrante, mas o que eles estão perguntando é o segundo. Daí sim. Interajam em fóruns virtuais que tratam de assuntos, os quais tratam. Aqui está certo. É um pronome relativo, pois significa os quais. Beleza. E já que é pronome relativo, vamos colocar aqui, ó, é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Por que é restritiva? Porque não tem vírgula. E se é uma restritiva, pessoal, só para relembrar aqui, quando nós temos uma restritiva, tá aqui, ó, a restritiva, ela retoma parte do todo. Tá? Lembra? Os alunos que estudam passam. Quem é que passa? Somente os que estudam. Restritiva, sem vírgulas. Maravilha. Então, vamos lá. Modifica o antecedente fóruns virtuais, sim, porque retoma. Os quais, fóruns virtuais, os quais. Restringindo-lhe, restringe porque é uma restritiva. Por quê? Porque não tem vírgula. O domínio referencial a fóruns virtuais em que se discutem assuntos relacionados a doenças e prognósticos. Perfeito.
Tá? Interage com fóruns virtuais que tratam de assuntos relacionados a doenças e prognósticos. Item correto. O segundo que e não o primeiro que. Tá? Porque o primeiro que é uma conjunção integrante. Muito bem, pessoal. Foi aí? 6. No período. Nas redes telemáticas, em tese, não existiria hierarquia, pois até o paciente poderia contribuir com as informações sobre saúde que detém. A acentuação gráfica em detém indica que a forma verbal está flexionada na terceira pessoa do singular. Isso é verdade. Lembra aqui, pessoal, eu tenho ele detém, representando o singular, e eu tenho eles detém, representando o plural. O que se justifica pela concordância do verbo com o termo saúde, que é o referente sujeito da oração que detém. Vamos ver se é verdade, né? Ou seja, será que o que retoma saúde? Vamos lá. Nas redes telemáticas, em tese, não existiria hierarquia, pois até o paciente poderia contribuir com as informações sobre saúde que detém. Quem é que detém as informações? O paciente. Sobre saúde que ele, o paciente, detém. Então, observa só. O que, pessoal? O que até retoma saúde. Detém o que? A saúde, até retoma. Tá? Mas o problema é que não é o sujeito, como ele fala aqui, ó, que é o referente sujeito da oração que detém. O sujeito da oração é o paciente que ele detém. Ele, o paciente, detém informações sobre saúde. Tá? Então, o que até pode retomar saúde, que detém, na verdade, de forma mais específica, né, pessoal? De forma mais específica, que detém o quê? Informações sobre saúde. Detém as informações sobre saúde, de forma mais ampla até, né? O paciente detém as informações sobre saúde. Tá? Mas está errado, porque o sujeito do detém é o paciente. Item errado. Questão número 7, pessoal, está assim, ó. No período, a doutrina severa, que é a poluição que, ultrapassando os limites do desprezível, causa alterações adversas no ambiente, e que o fato de que ela seja capaz de provocar um desvalor ambiental merece reflexão. A forma verbal ultrapassando poderia, sem comprometer a coerência das ideias ou prejudicar a correção gramatical, ser substituída por ultrapassando os limites do desprezível. É uma oração reduzida. É uma oração reduzida, pessoal, de gerúndio. Então, a doutrina severa que é a poluição que, ultrapassando os limites do desprezível, causa alterações diversas no ambiente. Beleza. Se eu fosse, então, reescrever aqui o ultrapassando, né? Sem comprometer a coerência das ideias ou prejudicar a correção gramatical, poderia trocar por com vem ultrapassando. Vamos ver. A doutrina severa que é a poluição que, como vem ultrapassando, o limite do desprezível, causa alterações adversas. Esse como vem ultrapassando seria mais ou menos uma causa, já que vem ultrapassando. Será que a ideia é exatamente essa de causa? Nota, a doutrina assevera que a poluição que, ultrapassando os limites do desprezível, causa alterações adversas no ambiente. Ó, a despeito de ultrapassar, não, a despeito de é apesar de. Sem ultrapassar, não. Sem ultrapassar, pessoal, aí não é a lógica, tá falando ali ultrapassando. Então, ali, pessoal, é ultrapassando, não é sem ultrapassar. Se eu ultrapassasse,
Dá vontade, mas eu tenho um probleminha com se eu ultrapassasse os tempos verbais. A doutrina assevera que é a poluição que, se ultrapassasse os limites do desprezível, causaria. Então não pode ser, pessoal. Está aqui. A ideia aqui poderia ser tempo, poderia ser condição, só não fecha com o tempo verbal. Mas a ideia é tempo. A doutrina assevera que a poluição, quando ultrapassa os limites do desprezível, causa alterações adversas. A ideia de causa está aqui no causa já, então não tem por que vem o já que antes ali, pessoal. Então, a lógica é de tempo, portanto, uma temporal. Letra B, de Brasil.